Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre como medir a distância entre os átomos. Essas medições, elas são muito importantes, né, para o estudo de toda a parte observável que os astrônomos fazem aí constantemente com relação a todos os astros que existem aí na nossa galáxia, né, no nosso sistema solar, ao redor da nossa galáxia também. Então, para se medir as medidas astronômicas, as unidades usadas são a unidade astronômica, que a gente chama de UA, o ano-luz e o parsec, que tem a sigla PC, com letrinha minúscula mesmo. Então, a unidade astronômica, ela é usada para quê? Para medir distâncias entre corpos que estão dentro do sistema solar. Então, a unidade astronômica, ela vai equivaler à distância média entre a Terra e o Sol, que tem aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, no sistema internacional, nós usamos a unidade astronômica da seguinte forma: uma unidade astronômica igual 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros, que é baseado na distância da Terra e o Sol. Então, se a gente for ver as distâncias aproximadas dos planetas e do planeta anão Plutão em relação ao Sol em unidade astronômica. Então, a gente tem aí, de Mercúrio é aproximadamente 0,4, Vênus 0,7, a Terra 1, que é a unidade padrão, né? Marte 1,5, Júpiter 5,2, Saturno a distância de 9,5 unidades astronômicas, Urano a distância de 19, Netuno a distância de 30 e de Plutão, tá aí na apostila, a distância de aproximadamente 40 unidades de medida ou 39,44 UA, que é a unidade de medidas. Então, a unidade astronômica ela é usada para as distâncias dentro do nosso sistema solar. Já o ano-luz é outra unidade de distância que a gente utiliza para verificar o quanto que a luz percorre no vácuo durante um ano. Então, a gente calcula essa distância multiplicando o valor da velocidade da luz pelo intervalo de tempo de um ano. Então, para a gente saber esses valores, a gente consegue observar que a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ou mais precisamente 299.792.458 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da luz no vácuo. Agora, para a gente colocar isso na unidade ano-luz, a gente calcula como? A gente vai ver quantos segundos tem em um ano, para a gente saber o intervalo em segundos de um ano. Um ano tem 365,25 dias, que é um quarto de um dia, né? 365 e 6 horas. Então, a gente tem 24 horas multiplicado por isso, vezes 60 minutos, porque cada minuto, então, vezes 60 segundos. Então, a gente chega na quantidade de segundos em um ano. 31.557.600 segundos. Então, um ano-luz vai ser o quê? Esse tempo, né, vezes a velocidade da luz no vácuo, 299.792.458. Então, a gente chega para a unidade de um ano-luz, 9,461 vezes 10 elevado a 15 metros. Essa é a unidade de medida para ano-luz, que a gente transportou isso para metros, porque é uma unidade de distância. Então, quando fala um ano-luz, tem esse valor. Se fala 2 ano-luz, é esse valor multiplicado por 12. E aí vai. E aí, para que a gente usa essa medida? Ela vai ser medida para as distâncias maiores, ou que a gente chama de medidas interestelares, entre estrelas. Então, a gente vê aí, olha só, a distância aproximada em ano-luz de Alpha Centauri dá 4,2 anos-luz, de Barnard 5,9, Sirius 8,6. Então, a gente tem a distância da Terra a essas estrelas, que são estrelas que estão próximas da Terra, assim, né? E a gente consegue ver a distância aproximada nessa unidade de medida. Então, distância entre estrelas, a Terra e aí a distância de algumas estrelas. Já a unidade de medida é o parsec, a gente tem a gente vai usar para distâncias ainda maiores, objetos fora do sistema solar. Então, essa unidade de medida ela vê a distância de um objeto que tem uma paralaxe heliocêntrica de 1 segundo, ou seja, a distância da Terra
que estaria um objeto tal que um observador neste objeto vê o raio da órbita da Terra com o tamanho de mais ou menos de 1 segundo de ângulo. Então, em metros, 1 parsec corresponde ao quê? 3,86 vezes 10 a 16 metros. E a gente utiliza, então, isso para unidades, para objetos que estão fora do sistema solar. Então, não é entre estrelas, né? Não é a distância entre a Terra e uma estrela, por exemplo, e sim para objetos fora do sistema solar. Existe uma tabela que a gente faz para comparar e converter essas escalas astronômicas. Então, a gente tem a unidade de medida metro, a unidade astronômica, o ano-luz e o parsec. Então, 1 parsec ele é equivalente a 3,26156 anos-luz. E de unidade de medida é isso aqui, 2,06265 vezes 10 a quinta de unidade astronômica. Então, a gente tem aqui as comparações entre essas unidades, né, entre essas escalas astronômicas entre metro, unidade astronômica, ano-luz e parsec, que são todas unidades de medida. Como que é com relação aos estudos sobre a vida fora da Terra, né? E o tamanho do nosso universo? Sempre vem aquele questionamento, será que existe vida em outro planeta? Essa resposta ela não é uma resposta que a gente tem com precisão, né? Porque não se encontra ainda uma certeza para a gente responder isso com veracidade de que sim, há vida em outro planeta. Mas como a quantidade de estrelas de vários planetas que tem o tamanho do universo, pode ser que tenha uma grande possibilidade de ter outros tipos de formas de vidas em outros locais do universo. Então, olha só, estima-se que 2 trilhões de galáxias existam e que cada galáxia tenha 200 bilhões de estrelas. Então, imagine quantos satélites naturais, quantos planetas existem, né? E a possibilidade de ter vida. Então, é improvável que só tenha vida apenas no nosso planeta. Porém, o que dificulta, né, a questão da comunicação. Se a gente conseguisse se comunicar com outro tipo de vida inteligente, é mais complexo ainda, porque isso tem uma questão de distância e a questão da velocidade da luz, uma vez que a estrela que está mais próxima de nós é o Sol. Está a 8 minutos-luz de distância. Então, depois dela, a gente tem a Alpha Centauri, que está a 4,2 anos-luz. Se a gente enviar um sinal para Alpha Centauri, um sinal luminoso, esse sinal luminoso chegaria só daqui a 4,2 anos. E se tivesse alguma vida inteligente capaz de interpretar esse sinal e respondesse imediatamente, essa resposta também levaria para chegar para nós 4,2 anos. Então, a gente vai somando isso, já são 8 anos e meio para ter uma troca de mensagem simples, com envio de luz. Então, essa hipótese, né, ela vê que a mensagem ela pode ser recebida, processada e respondida, mas demoraria tudo isso de tempo. E outro fator que a gente tem que considerar com relação à comunicação com outro tipo de vida inteligente é a intensidade do sinal, que ela precisa ser suficiente para que seja realizada a sua análise, né? Desde 1960, se utilizam radiotelescópios para produzir ondas eletromagnéticas numa amplitude que a gente chama de AM, ou a frequência FM, que é a frequência de rádio, para que a gente consiga capturar sinais extraterrestres, né, fora da Terra. Então, nunca houve uma detecção e hoje em dia a transmissão de dados a partir de ondas eletromagnéticas está sendo modificada por outros tipos de tecnologias, né, mais avançadas. Exoplanetas e a vida fora da Terra. O que são exoplanetas? São os planetas que orbitam estrelas fora do sistema solar. Então, são lugares onde se busca vida fora da Terra também. Porém, existem alguns lugares no nosso sistema solar que também pode abrigar vida, como alguns satélites naturais que tem em Júpiter e Saturno, como Europa, Titã e Encédalo, que são os nomes desses satélites naturais. A ciência responsável pelo estudo da vida fora do nosso planeta a gente chama de astrobiologia. Ela estuda a vida no universo em conexão com o ambiente astronômico, ela pesquisa e estrutura a vida orgânica que se desenvolveu na Terra e as condições que tornaram a vida na Terra possível. Quais são as condições para que se tenha vida? A presença de água, carbono e as condições favoráveis, como a temperatura e a nossa proteção contra a radiação ultravioleta do Sol. Então, são algumas características e condições que o nosso planeta tem e que outro planeta deve ter para se ter algum tipo de vida.
né? Então, olha só alguns exemplos de exoplanetas que podem conter água, que são os Kepler 22b, o 69c, o 452b, o 62F, o 186F, e aqui nós temos o planeta Terra, que a gente tem a certeza que tem água e vida. Então a gente pode imaginar que, embora a gente tenha uma grande imaginação com relação à vida extraterrestre, é provável que, se haja vida, pode ser uma vida simples, pode ser uma bactéria que seja simples e resistente, porque nós já sabemos que aqui no nosso planeta existem bactérias que vivem em fendas vulcânicas, em geleiras, em ambientes super inóspitos como as arqueobactérias, por que não em outros planetas também, né? Então pode ser que isso também é considerado um tipo de vida, mesmo que seja uma forma bem simples, um organismo bem simples. Com relação à exploração do espaço, fez com que a nossa curiosidade, né, buscasse informações mais precisas aí, buscar algumas questões da observação astronômica e produziu o desenvolvimento de missões espaciais muito importantes para o avanço de tecnologias, né, como a missão tripulada e a missão não tripulada. Quando se tem missão tripulada, tem pelo menos um ser vivo presente. Na maioria das vezes são humanos, mas em alguns casos de missões tripuladas existem alguns animais que vão. Agora, as não tripuladas têm equipamentos eletrônicos apenas. Atualmente, o único tipo de tecnologia que a gente domina para colocar objetos em órbita são os foguetes espaciais. Eles usam a energia da queima de combustível para expelir uma grande quantidade de gás em alta velocidade que acelera o foguete na direção contrária da superfície terrestre. É muito caro para se realizar uma viagem espacial. Existe muito trabalho, envolve muitas pessoas, muitos especialistas e uma alta tecnologia. Então, alguns países criaram agências espaciais com um orçamento bem alto que desenvolve essa tecnologia. Quem se destacou? A antiga União Soviética, hoje a Rússia, né? E os Estados Unidos, que são os pioneiros na área. E eles fizeram o que a gente chama de corrida espacial, que foi exatamente uma briga, né, no momento em que começou, justamente para ver quem alcançaria novas tecnologias para alcançar maiores locais aí no universo, vamos assim dizer. Então, no dia 8 de outubro de 57, a União Soviética iniciou a corrida espacial, lançando seu primeiro satélite artificial, que a gente chama de Sputnik 1, e em 1958 esse satélite acabou explodindo em órbita. Aí no dia 3 de novembro de 1957, colocaram uma cachorra chamada Laika, lançada no satélite Sputnik 2 da União Soviética. Então, no dia 12 de abril de 1961, a União Soviética lançou o primeiro cosmonauta ao espaço, que é o Yuri Gagarin, que orbitou a Terra por pouco tempo na missão espacial Vostok 1 e retornou são e salvo aqui para o planeta Terra. No dia 5 de maio de 1961, os americanos conseguiram os mesmos feitos que a União Soviética, lançando o astronauta Alan Shepard ao espaço a bordo do Freedom 7. Aí, em 20 de fevereiro de 1962, os Estados Unidos colocaram o primeiro astronauta em órbita, John Glenn. E 16 de junho de 1963, a União Soviética lançou a primeira mulher ao espaço, chamada Valentina Tereshkova, a bordo do Vostok 6. Ela orbitou por 71 horas e regressou com sucesso aqui no planeta Terra. No dia 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, seguido de Buzz Aldrin. Ambos participaram da missão Apollo 11 e retornaram à Terra em 24 de julho desse ano. Foram no total 6 missões Apollo que proporcionaram a ida de 12 homens à Lua até 1972. Desde então, a NASA suspendeu as missões tripuladas à Lua até o presente momento. Então, mesmo correndo aí para pousar na Lua, né, e mesmo a União Soviética perdendo essa corrida, e posteriormente agora a gente chama a União Soviética de Rússia, a Rússia ela continua o investimento na área espacial e ela começou a construção da primeira estação espacial, que chama Mir, que ficou em operação entre 1986 até 2001. Mais recente, mais atual, tem uma cooperação internacional que permite a construção da Estação Espacial Internacional, que começou em 1998 e foi finalizada em 2009. Então a gente vê que tem um esforço
mundial para manter as pesquisas espaciais em avanços constantes. Isso, inclusive, ela mostra, né, que todas essas tecnologias, todos esses avanços são importantes, né, para os países. No dia 30 de março de 2006, o Brasil também enviou o primeiro astronauta, né, sul-americano que chegou no espaço rumo à Estação Espacial Internacional, chamado Marcos César Pontes.